qual o valor profissional do perito financeiro para a justiça. Isso tem muito a ver com o que eu já disse aqui, né, anteriormente, com relação, né, ao valor de honorário do perito, né? Algumas pessoas pensam até que isso é ponta aí da carochinha, né? Pessoal, como assim, né? Um trabalho, né, valer aí 2.000, 5.000? Como assim? Eu nunca vi isso na minha vida, ninguém me falou disso. Pois é, isso existe e você pode, em qualquer fórum aí perto da sua casa, vai lá numa vara civil e pergunta lá ao chefe do cartório, o chefe lá do cartório da vara civil, lá no fórum, tá? Ou se você conhecer algum juiz aí, pergunta lá, né? Quanto que um perito financeiro, né, um perito aí que faz cálculos bancários, cálculos financeiros, né, cobra em um laudo de perícia financeira, né? Em média, quanto é que cobra? Tá? 2.000, 3.000, 4.000? Aqui no Rio de Janeiro tem uma jurisprudência predominante aqui do TJRJ que diz que em perícias, né, simples de mútuo financeiro, o perito pode cobrar até 3,5 salários mínimos. Tá? Que é plausível e está de acordo. Aí você faz aí a sua conta. 3,5 salários mínimos, né? Cerca aí de R$ 5.000 em uma perícia simples de mútuo financeiro, né, que é empréstimo, financiamento. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, e você pode, se você for de outro estado, você pode atuar aqui no Rio. Eu tenho alunos que moram no estado e atuam em outros estados, tá? Como eu já disse aqui, o processo é eletrônico, você acessa de qualquer lugar. Você não precisa fazer perícia aí no seu estado ou só no seu estado. Você pode fazer perícia em vários estados. E isso abre o leque de oportunidade para você, né? Tem gente que pergunta, professor, será que eu vou ser nomeado para alguma coisa aí? Sei lá, disseram aí que é difícil e tal. Olha, se em um estado já não é tão difícil assim você ser nomeado, porque eu tenho um aluno que foi nomeado com 7 dias de cadastro. Cadastrou num dia, foi nomeado uma semana depois, né? Foi nomeado 30 dias depois. Depois que foi nomeado para 2, 3 em seguida, em sequência. Então, imagina você fazendo cadastro de peritos, né, no seu estado, em mais 2 ou 3 estados. Abre-se a oportunidade gigantesca de você até, inclusive, viver só de perícia, tá? O que falta? Buscar a capacitação, tá? Essa é a barreira de entrada, tá? A capacitação e aprender com quem faz, com quem sabe fazer, tá? Botando a mão na massa, aprendendo na prática, tá bom? Ok? Então, esse é o valor do profissional perito financeiro, tá? O juiz, ele só consegue proferir uma sentença com o trabalho do perito financeiro. Milhares ou milhões de processos judiciais podem estar parados nesse momento porque não se encontra um perito financeiro. Pergunta para um amigo advogado seu se ele conhece algum perito financeiro. E quantos, se ele conhece, quantos ele conhece. Às vezes o advogado ele trabalha com perito e aí quando vai precisar novamente, o perito sumiu. Mudou de telefone, está ocupado, está enrolado, está cheio de trabalho para fazer. E às vezes o advogado ele precisa ali de um cálculo para, sei lá, para 2 semanas. E aí, cadê o perito? Não tem perito. O perito que fez para mim um outro trabalho está enrolado, está tarefado, está com 3 processos ali para fazer, o juiz está lá esperando, tá? Então, esse é o valor do perito na justiça, tá? O perito judicial, ele é uma peça fundamental para a justiça. Porque se o juiz ele não conhece tudo, né, ele não conhece a parte técnica, e é justamente a parte técnica que está travando a sentença dele, dali ele não consegue passar, ele precisa esperar um perito apresentar a sua opinião técnica, o seu laudo, a respeito daquela questão técnica, para que o juiz consiga completar, né, as suas convicções a respeito da verdade. Quem está com a razão dentro do processo? O autor, o réu, né? É o perito que vai dizer, apresentando elementos técnicos.
E a partir desses elementos técnicos é que o juiz, opa, isso que eu queria saber, ó, o perito está dizendo aqui, ó, o banco cobrou uma taxa de, sei lá, de 6% ao mês, enquanto que o mercado está cobrando, em média, 2%. Então, o banco está cobrando 3 vezes mais a média de mercado. Opa, isso aí, para mim, é abusividade na aplicação da taxa de juros. Sentença lá no Banco Real, tá? Por quê? Porque teve a participação de um perito judicial aí nesse processo. Tá? Sem o pessoal lá da advocacia, né, os advogados dizem que sem advogado não existe justiça. Eu ouso dizer que sem perito judicial também não há justiça. Tá? E nem o advogado recebe o dinheiro dele. E nem o advogado recebe o honorário dele, porque para receber o honorário dele, o processo precisa chegar até o final, precisa chegar até o fim, né? E para chegar até o fim, precisa da atuação do perito judicial.